Olá, pessoal. Eu sou a Caroline, assistente social, e estou responsável pelo núcleo de atendimento ao egresso do IASES. E estamos aqui para mais um papo aleatório, só que não. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber um egresso do sistema socioeducativo e temos também um convidado especial, que é o subgerente socioeducativo da unidade de Cachoeiro de Itapemirim, que estará conosco participando desse bate-papo. Vamos recebê-lo? Eu sou Miguel, sou pedagogo e atualmente estou como subgerente socioeducativo da unidade de Cachoeiro. Estou aqui, para a gente completar essa entrevista aí. Também vamos receber o nosso egresso do sistema socioeducativo aqui da unidade de Cachoeiro. Olá pessoal, sou Giovanni Lamon, tenho 27 anos, sou egresso da unidade aqui de Cachoeiro e a gente está aqui para mais um bate-papo. Toda história tem dois lados. E tem a versão daquela que todo mundo conhece e tem a versão daquele que viveu a história. Hoje nós daremos espaço para a voz de quem raramente tem a oportunidade de ter um microfone, que é o nosso querido Giovanni. Giovanni, compartilha conosco quem era esse adolescente, quem era o Giovanni quando ele iniciou o processo de cumprimento de medida, dentro do IASES, e quem é o Giovanni hoje no pós-medida. Você poderia falar? Então, um Giovanni antes da medida, era um Giovanni que não sabia falar direito em público ou com as pessoas, não sabia se comportar diante de autoridades ou de pessoas civilizadamente falando. E o Giovanni pós-medida é um Giovanni completamente diferente, é um Giovanni que hoje consegue falar tranquilamente, seja com qualquer pessoa, é um Giovanni com a vida completamente mudada, então assim, é um Giovanni que eu não tenho palavras para descrever a comparação do Giovanni antes de medida e pós-medida. Nós temos aqui o Miguel, que foi, na ocasião, técnico de referência dele, que acompanhou durante esse processo de cumprimento de medida. Poderia partilhar conosco, também, como que foi esse processo de cumprimento de medida que o Giovanni vivenciou? Então, Giovanni era um menino muito levado, Giovanni? Então, dava trabalho pra gente lá. Mas aí, quando eu atendia como pedagogo, já estava finalizando a medida dele, Então, ele sempre estava me pedindo ali para conseguir uma oportunidade, para ele fazer um curso de barbeiro, que ele queria fazer um curso de barbeiro. Eu não podia passar perto do alojamento, que ele já estava lá, já perguntando, e aí, conseguiu alguma coisa? Aí, inclusive, nós tentamos, articulamos, até com a minha esposa na época, que tinha um instituto, para conseguir essa bolsa para ele de barbearia. Aí nós até conseguimos. Ele ia sair todos os dias da unidade e ia fazer o curso, Fomos lá, ele fez uma entrevista com ela, Então conseguiu até a bolsa. Aí no momento que a gente ia começar o curso, ele recebeu o alvará, Ele foi extinta a medida dele. E mesmo assim, ele depois disso aí, mesmo fora da unidade, ele foi lá dar continuidade e abraçou a oportunidade, Tanto que, depois que ele fez o curso, foram 8 meses, Giovanni? 8 meses. Depois ficou com a gente lá também como professor, Foram vários anos como professor com a gente lá, formou vários alunos, eu acho que foram mais de 150, se eu não me engano, passaram pela mão do Giovanni, Então acho que foi uma vitória. Então a insistência dele, então quando a gente fala, ele teve a oportunidade, mas dependeu muito dele, ele abraçou a oportunidade e foi atrás. Que relato significativo que você traz, Miguel, sobre a trajetória do Giovanni. Muito bacana isso. Nós que trabalhamos nas unidades socioeducativas, com a política de socioeducação, a gente que conhece não só a teoria, mas também a prática cotidiana, a gente bem sabe que esse aprisionamento causa inúmeros adoecimentos para quem cumpre medida, principalmente nesse processo da adolescência. E aí eu gostaria que você pudesse me dizer, se você se recorda, do que ou de quem foi um marco importante na sua vida, que corroborou para que você não desistisse de você mesmo. Então, a primeira pessoa, que é a principal a importância na minha vida, tanto foi lá no IASES quanto é aqui fora até hoje, foi a minha mãe, que assim, não tenho palavras para descrever a coragem, a força, a garra dela. Todos os domingos, minha mãe, assim, é fora do comum. Eu nunca vi isso. Todos os domingos minha mãe estava lá, era a primeira a chegar, a última a sair. Durante 2 anos, todos os domingos, não teve um, Teve até um sábado, eu passei o dia inteiro em casa, que eu tive a minha saída externa, passei o dia inteiro em casa com minha família, e no domingo ainda assim ela queria ir lá me ver. Porque ela falou assim, eu vou porque senão vai ter as visitas lá, você não vai estar tendo visita, então você vai se chatear por causa disso. Eu falei, não, eu tô aqui o dia inteiro, então assim, tranquilo, sabe, não preciso ir lá no domingo. Então assim, a primeira pessoa mesmo que eu tenho muita gratidão é minha mãe, por não ter abrido mão de mim e por ter sempre me incentivando, me dando palavra de ânimo. E segundo é o Miguel, como ele já falou. O Miguel falou um dia comigo, vou conseguir o curso para você, vou tentar conseguir o curso. E lá dentro do IASES tem um padrão que deve ser tomado, que é a questão de ansiedade, não pode ter ansiedade, tem que controlar isso.
E assim, eu sempre tive essa ansiedade no extremo. E todo dia eu ficava, Miguel, o curso. Talvez eu poderia ser um pouco chato, né, cobrando isso, mas eu vejo que talvez se eu não tivesse cobrado tanto, pode ser que a oportunidade não teria vindo. Giovanni, foi muito legal que você trouxe sobre a oportunidade que você conseguiu, que te deram, e que de igual modo você agarrou ela, né? Miguel também fez esse paralelo de que lá dentro do cumprimento de medida foi lhe oportunizado. E aí eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para nossos empresários, para o sistema de garantia de direitos, para os nossos equipamentos públicos, para toda a nossa rede intersetorial, de que quão importante é que todos estejam conectados e consigam oportunizar para vocês, público egresso do IASES, e quanto isso é valioso, essa oportunidade. Você poderia, né, deixar uma mensagem para eles? Então, é de extrema importância, né, que as pessoas olhem pelo outro lado, né, porque às vezes acham que por estar dentro do IASES não tem muito futuro, não tem, né, não tem muita saída, muito jeito. Só que quando a gente abraça as pessoas, certamente a gente vai colher, né, a gente vai colher coisas boas. Se a gente apoia as pessoas vão se sentir mais... Eu falo isso porque eu senti um apoio, então foi isso também que me motivou mais. Lá dentro já tinha alguns dos meninos que, né, falavam algumas palavras que tá de fachada, não vai dar certo. Só que se a gente guardar isso, a gente não vai conseguir buscar um futuro melhor. Então quanto mais pessoas tem para poder incentivar, quanto mais pessoas tiverem para te dar uma palavra de ânimo, te dar um encorajamento, mais frutos vão ter. Porque isso é certo. Se tem alguém para desmotivar, tem que ter 2 ou 3 para dar um incentivo a mais, para incentivar, para poder ajudar, para poder fortalecer. Porque é isso que faz sair egresso de lá com a vida completamente mudada. Poxa, muito legal o que você traz, porque você reafirma o quão importante é deixarmos de lado os nossos preconceitos, criarmos pontes e não muros. Quando um egresso vence, toda uma sociedade ganha com isso. E isso que é bacana, ter a oportunidade de te ouvir e saber o lugar que você ocupa hoje. Quando um egresso vence, toda uma sociedade ganha com isso. E isso que é bacana, ter a oportunidade de te ouvir e saber o lugar que você ocupa hoje. A gente vê Giovanni, né? Eu tenho muito orgulho dele. A gente vê que ele, né, não só aprendeu a profissão, como também montou a barbearia dele. Com o fruto do trabalho dele, ele teve a casa dele, o carro dele, constituiu família, né? Casou, já vai ser pai agora, né? Fez as viagens dele. Então, ele tem realizado os sonhos dele com o fruto do trabalho dele. Então, alguém que acreditou, né? Uma sociedade acreditou e é uma geração que daqui a uns dias ele vai ter a filha, daqui a um dia a filha também vai ter filhos, e é uma geração que não se perdeu, né? Eu acho que foi isso muito... dá orgulho para quem trabalha e ver o resultado do seu trabalho. Eu achei muito importante isso pra gente. Então, quando ele tá lá insistindo, ele era muito insistente mesmo, realmente. Então, isso aí também mostra também a vontade dele. E a gente via que ele tinha vontade mesmo. E acreditamos e sempre estamos torcendo para que ele continue com isso daí. Giovanni, seria bacana, você também, a gente sabe que nada é fácil, né? A trajetória de vocês é construída, né, diante de muito esforço, diante de muitas lutas. Você poderia falar pra gente quais foram os desafios enfrentados para que hoje você pudesse estar aqui falando desse lugar que você ocupa hoje? E gostaria também que você pudesse dar um conselho para todos aqueles adolescentes que hoje estão no processo de cumprimento de medida e vivendo experiências de vida muito parecidas com aquela que você viveu outrora. Então, uma fala que eu disse até para os meninos lá dentro, o IASES, tanto o IASES quanto presídios da Maiores, para muitas pessoas eles veem como se fosse o último estágio da vida, vou dizer assim, como se fosse um lugar abandonado, que a pessoa não vai ter cuidado, como se a pessoa fosse sido descartada ali dentro ali. Só que eu vi o IASES de outra forma, eu vi o IASES como uma escola para mim, literalmente. Para alguns pode ser até loucura eu falar isso, que eu já ouvi algumas pessoas falarem comigo, é loucura isso. O IASES para mim foi uma escola porque, mesmo eu, antes estando na vida que eu vivia, eu sempre tentei mudar, mas nunca consegui. Então quando eu cheguei no IASES, eu falei assim, opa, é a oportunidade que eu vou ter. Ao invés de eu olhar o IASES como se fosse um lugar ruim para mim, eu olhei completamente diferente. Eu olhei o quê? É uma oportunidade para mim começar a minha vida totalmente diferente. Então daí eu comecei a ter o meu comportamento diferente, comecei a treinar a falar direito, sem gírias, sem palavrões, aprendi a me comportar direito, a minha postura de andar. Então assim, tudo foi uma escalada que eu fui, né, dia após dia, meses após meses,
Eu achava que estava tranquilo, sempre vinha alguma coisinha, alguma palavra para poder me desmotivar. Só que eu acreditava no meu potencial e eu acreditava que eu iria conseguir mudar. Então, assim, o IASE para mim foi uma escola que consegui concluir o meu ensino médio lá dentro, consegui ganhar a oportunidade de fazer um curso. Então, assim, o IASE eu peguei para mim como se fosse uma escola, uma faculdade, um plano para o meu futuro, e hoje eu estou colhendo graças à escolha que eu fiz de ser diferente lá dentro, né? Hoje eu estou vivendo, eu estou tendo a oportunidade de viver a minha vida de forma honesta, de forma segura, de forma tranquila, sem medo de andar pela rua, medo de polícia, nada disso. Hoje eu tenho, né, a minha vida completamente estável e feliz. Então, assim, o conselho que eu deixo para os meninos abracem a oportunidade. Não pense que por estar dentro do IAS, por estar dentro de um presídio ou algo do tipo, que acabou, que chegou o fim, que não vai ter mais esperança de reconstruir a vida. Só que não, enquanto há vida, há esperança. Basta a pessoa querer tomar decisão de mudança. Não adianta nada eu ouvir conselhos, mas o meu coração e a minha mente não está disposta a largar a mão, a abrir mão de tudo e mudar. Então, eu preciso, primeiramente, de acreditar em mim, acreditar que eu sou possível, que eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de buscar uma vida diferente. E hoje, eu estou colhendo esse fruto, né? Hoje, já fiz várias viagens. Minha esposa, a gente está esperando uma criança, a gente está muito ansiosa. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei alcançar, assim, sabe? São coisas que eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui. E hoje Deus está me proporcionando isso. Graças à minha esposa também, que sempre me apoia em tudo que eu for fazer. Todas as atitudes, ela sempre me apoia, sempre me dá uma palavra de certeza. Vai dar certo, vamos conseguir. Então, assim, é sempre um conjunto, sabe? Sempre um ânimo que eu tenho ao meu redor. Hoje eu tenho esse apoio familiar, trabalho, amigos. Hoje eu tenho esse apoio. Nossa, seu relato, Giovani, ele é combustível para que a gente permaneça implicados, empenhados e que o nosso trabalho está na direção correta, né, Miguel? É importante também até frisar, atualmente o Giovani ele foi contratado pelo CRJ e hoje ele dá aula de barbearia dentro da unidade, né? Tem quantos adolescentes que estão fazendo lá? Então, lá tem alguns adolescentes que saíram no mês passado agora e eu já estou com 2 turmas de 10 alunos cada uma. Então, tenho 20 alunos e é muito legal, sabe? Eu tá indo lá todo dia, incentivando, porque eu lembro que um dia eu estive lá dentro, né? Eu estive lá dentro como sócio educando e hoje eu estou lá como profissional, como incentivador. Então, assim, eu fico feliz de estar indo lá e eu vejo que frutos estão sendo colhidos. De dia um, pelo menos, que sair de lá com a mentalidade transformada, eu já vou ficar feliz em saber que, assim, o trabalho da socioeducação, né, o trabalho da pedagogia lá dentro, isso tudo tá fluindo, tá dando certo, tá dando fruto. Então, assim, a gente tem que acreditar neles. Se a gente não acreditar, a gente que está indo lá trabalhar, se a gente não acreditar, quem dirá eles mesmos, né? Talvez eles mesmos não vão acreditar neles mesmos. Então, a gente precisa continuar com esse trabalho firme. Giovani, eu só tenho que te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter colaborado tanto com sua história, que nos emociona, que nos impacta. Eu desejo sucesso nos seus negócios, na sua vida pessoal, no crescimento da sua família. Tá bom que você continue inspirando, né, deixando um legado importante para essa nova geração que está vindo. Muito obrigado. Eu agradeço. E também, né, vamos agradecer nosso convidado especial, que também está com a palavra. Isso. Eu também agradeço a vocês, né, e agradeço também a Giovani quando a gente vê até a forma dele falar, quando ele fala dos adolescentes, ele fala já de outra, acreditar neles, né? Então isso já está em outro local, né? Um outro local de fala, um outro local, né, de dar conselhos. Eu acho muito importante, isso é realização pra gente fica muito feliz com isso. E você que nos acompanha, continue, siga, comente, compartilhe, @Socioeducação Capixaba. Daqui a pouco teremos mais novos episódios com os nossos egressos da Socioeducação. Tchau, tchau, pessoal!